Sejam muito bem-vindos a mais um culto Nova Teens. E eu quero te convidar a louvar com muita alegria esse nosso grande Deus. Vamos ficar de pé e nessa despedida de culto online, cantar ao nosso Deus que tudo é dele. Solte a sua voz com bastante alegria. Eu agora posso ver a razão do meu viver. É Jesus. Todo em mim se transformou quando Ele me ressuscitou. Meu Jesus. Não há nenhum outro com amor imenso. Tu estás em tudo, meu Jesus. E tudo é teu. E tudo é teu. E tudo é teu. E tudo é teu. Vamos lançar Nova Teens aí na sua casa. Vou viver pro teu louvor, nenhum outro adorar. Só Jesus. Se não há nenhum outro com amor imenso. Tu estás em tudo, meu Jesus. E tudo é teu. E tudo é teu. E tudo é teu. E tudo é teu. olha o Matrix no estilo, hein? Vai! Vai agora, Nova Teens! Prepara pra balançar esse corpo! Vai! És o início, tu és o fim. És meu futuro, meu passado apagou. Minha razão de cantar. E tudo é teu. E tudo é teu. Eu vivo pra ti. E tudo é teu. Junto com a gente, na palma da mão. Tchau! Vamos continuar cantando. Bondoso, poderoso, amor, e tem a sua vida. Me e homens. Liberta estou, Jesus me resgatou. Feliz eu posso cantar. Tá lindo. Meu coração mudou, Ele me transformou. Feliz eu posso dançar. Vamos juntos. Me redimiu, me perdoou, me escolheu, agora vivo. Me redimiu, me perdoou, por seu amor canto assim. Como é que é, Nova Teens? Posso cantar e adorar, pois tu és bom estar aqui, pular, louvar, pois tu és bom, tu és tu és bom. E os homens? Liberto pelo amor, vitória vive em mim. Feliz eu posso dançar. Todo mundo! Me redimiu, me perdoou,
escolheu, agora vivo, me redimiu, me perdoou. Por seu amor, canto assim. Bem alto! Posso cantar e adorar, pois tu és bom, estar aqui, pular, louvar, pois tu és bom, posso cantar e adorar, pois tu és bom, estar aqui, pular, louvar, pois tu és bom, tu és bom. Em Jesus livre está, liberdade que só Cristo dá. Seu amor me libertou, me mudou. Sobe um pouco o volume, vai! Em Jesus livre está, liberdade que só Cristo dá. Seu amor me libertou, me mudou. E agora eu quero ver todo mundo com muita energia! Em Jesus livre está, liberdade que só Cristo dá. Seu amor me libertou, me mudou. Posso cantar e adorar, pois tu és bom, estar aqui, pular, louvar, pois tu és bom, posso cantar e adorar, pois tu és bom, estar aqui, pular, louvar, pois tu és bom, tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Você pode sentar. Muito bom, Nova Teens! Agora nós vamos ter uma brincadeira muito legal que se chama Bum Balão. E você, adolescente que está na sua casa, você também poderá participar com seu grupo de pelo WhatsApp. E também você pode convidar a sua família. E hoje nós teremos uma participação especial dos adolescentes da Nova Tabernáculo Batista. E aqui nós temos representando as meninas a Nicole, Letícia, Sofia, e representando os meninos nós temos o Levi, Davi. Eduardo. Que legal! A brincadeira é muito simples, adolescente. Eu vou estar fazendo algumas perguntas sobre a vida de Samuel e enquanto isso o balão vai estar enchendo. Enquanto você responde a pergunta correta, você passa o balão para a próxima equipe. A equipe vai ter que responder a pergunta correta para passar o balão. E assim sucessivamente. O objetivo, adolescente, é você não deixar o balão estourar na sua mão. E caso alguém de vocês não souber a resposta, você pode perguntar do seu companheiro. Entendido? Então, estão preparados? Você de casa, está preparado? Então, preste atenção na resposta. Pense rápido e responda. Preparado, compressor? Tudo ok aí? Então, no meu comando, você liga. 1, 2, 3. Valendo! Qual o nome do pai de Samuel? Eucana. Muito bem, passa o balão. Qual o nome da mãe de Samuel? Ana, Certa resposta, passa o balão. Qual o nome da outra esposa de Elcana? Penina, Certa, passa. Por que Penina provocava Ana? porque Ana era estéril. Muito bem. Qual o nome do sacerdote que Eli. presenciou Ana orando a Deus no templo? Eli. Eli. Quais os nomes do filho do sacerdote Eli? Ofni e Finéias. Muito bem, passa o balão. Para qual cidade Elcana ia todos os anos oferecer sacrifícios? Siló. Beleza. Diga o versículo de segunda-feira, Nova Teens. O versículo de segunda... O Senhor chamou Samuel. E Samuel respondeu: Fala o Senhor que te escuta, o servo que te escuta. 1 Samuel 3:10. Certa resposta, passa o balão, passa o balão. Diga o versículo da meditação de terça-feira, Nova Teens.
Se você não sabe, você pode pedir ajuda. Ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja exemplo para os fiéis na palavra, no medo, no amor, na firmeza. Vamos lá, o balão tá crescendo. 1 Timóteo 4, Isso aí, passa o balão. Quais outros personagens bíblicos citados na meditação que também vieram de uma família complicada? Vamos lá, Novatins. Pode repetir? Pode responder. Se você não sabe, pede ajuda. Quais os personagens bíblicos que estavam na meditação? Elias, São três. José. José, mais 2. Vamos lá, Novatins. Se você não sabe, vou passar para a próxima pergunta. Pode Qual ser. a promessa Ana fez a Deus se ela engravidasse? Ela ia entregar seu filho para servir a igreja. Muito bem, passa o balão. Qual o tema da meditação de segunda-feira? Ouvindo a voz de Deus. Muito bem. O que significa o nome Samuel Novatins? Você é de Deus, seu nome é Deus. Como? Seu nome é Deus. Certa resposta. Qual o alimento que os filhos de Eli roubavam no templo? A carne do sacrifício. Certa resposta. Diga o versículo da meditação de quarta-feira. Passa. Diga o versículo da meditação de quarta-feira. Se não sabe, peça ajuda. Ajuda, quem sabe? Eu vou voltar à antiga pergunta. Quantas vezes o Senhor chamou Samuel quando ele estava Três. dormindo? Próxima pergunta. Qual foi a resposta de Samuel quando Deus o chamou? Aê! E o vencedor são as meninas. Muito bem, Novatins. Estejam preparados com a meditação e até a próxima. Valeu! Novatins, essa é a hora. Vem com a gente cantar. Vamos lá, vem cantar, vem encher seu pulmão. Tudo fez por você, vem dizer na canção. Seu amor transformou-se, mudou meu coração. E não vou parar de cantar essa canção. O melhor dia no meu viver foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu. Eu vou viver pro teu louvor. Eu vou viver pro teu louvor. Vou lutar, te buscar, imitar teu amor. Esse meu coração vai buscar o Senhor. Teu amor transformou-se, mudou meu coração. E não vou parar de cantar essa canção. O melhor dia no meu viver foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu. Eu vou viver pro teu louvor. Eu vou viver pro teu louvor. Esse é o dia, esse é o lugar. Essa é a hora de exaltar o Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar. Essa é a hora de exaltar o Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar. Essa é a hora de exaltar o Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar. Essa é a hora de exaltar o Senhor.
vou viver pro teu louvor. Eu vou viver pro teu louvor. Olá, Novatins! Estamos de volta com o nosso quadro Fato ou Fake. E como que vai funcionar esse quadro? Nós trouxemos aqui no nosso palco alguns personagens bíblicos, personagens que vocês estudaram nas semanas passadas, nas meditações, nas programações, no culto Novatins, e eles vão contar aqui uma história para você. E você aí da sua casa, de onde você estiver, você vai dizer se essa história é um fato ou fake, tá bom? Então vamos iniciar com o nosso primeiro personagem. Eu sou Eli, fui um sumo sacerdote e juiz de Israel, e também fui eu quem criou Samuel. Os meus filhos se chamavam Hofni e Finéias. Eu morri aos 98 anos, quebrando meu pescoço ao cair de uma escada, logo após ter recebido a notícia que os saduceus haviam tomado a Arca da Aliança e matado os meus filhos. Que história fantástica, mas agora você vai dizer se essa história que foi contada aqui pelo nosso personagem, ela é fato ou fake. Vamos saber agora, personagem, essa história que você contou, ela é um fato ou um fake? Sem sombra de dúvidas, essa história é um fake. É um fake, Novatins! Parabéns para você que acertou. Mas, personagem, nos conte, o que tem de errado nessa história para ela ser uma história fake? Adolescente, realmente eu morri aos 98 anos, quebrando meu pescoço, mas ao cair de uma cadeira e não de uma escada. E o povo que tomou a Arca da Aliança foi o povo filisteus e não os saduceus. Olha só, Novatins, um detalhe faz toda a diferença. Mas agora nós iremos dar continuidade com o nosso segundo personagem. Pode entrar. Bom, eu me chamo Samuel e eu era menino quando certa noite na tenda sagrada eu ouvi uma voz me chamar e essa voz me chamou pelo meu nome e na época eu achava que era Eli. Fui até ele e perguntei, estou aqui, o senhor me chamou? Mas não era Eli. E essa voz me chamou 3 vezes e na terceira vez, quando fui a Eli, ele entendeu que quem me chamava era Deus e disse, se eu ouvisse a voz novamente, era para eu dizer, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E aí, Novatins, você acha que essa história que foi contada é um fato ou um fake? Participe aí no grupo do seu GA, mande lá se você acha que é um fato ou se é um fake. Mas agora nós vamos saber o que de fato é essa história. Personagem, a história que você contou é um fato ou fake? Novatins, essa história com certeza ela é um fato, isso realmente aconteceu. É um fato, Novatins! Parabéns para você que acertou, mas calma aí que ainda tem mais alguns personagens, hein? E agora vamos com o nosso terceiro personagem. Personagem, pode entrar. Olá, meu nome é Ana e meu sonho sempre foi ser mãe, mas eu não podia porque eu era estéril. O meu marido, Eucana, me amava mais do que a outra esposa, a Penina, e ela sempre me provocava por causa disto. Certo dia, com o coração amargurado, eu fiz um voto a Deus, com lágrimas, e no tempo certo eu fiquei grávida de Samuel. Eu pedi ao Senhor. Novatins, e agora? Será que essa história é um fato ou é um fake? Essa história comovente que você ouviu aqui de Ana. Personagem, nos conte, a história que você contou, ela é um fato ou fake? Esta história, com certeza, é um fato. É um fato, Novatins! Parabéns, você que acertou, mas calma aí, que você ainda vai ter mais uma chance, porque nós vamos conhecer agora o nosso quarto personagem. Meu nome é Hofni e eu era sacerdote na cidade de Siló, junto com meu irmão Finéias. Nós éramos filhos de Eucana e meio-irmão de Samuel. Nós morremos em batalha contra os filisteus, pois nós vivíamos uma vida que não agradava a Deus. Olha só, Novatins, eu tenho certeza que você lembra dessa história.
Então puxa aí na sua mente das meditações, das programações do culto Nova Teens, que eu tenho certeza que você vai conseguir dizer se essa história é um fato ou um fake. Mas agora nós iremos revelar. Personagem, a história que você contou, ela é um fato ou um fake? A história é um fake. É um fake, Nova Teens! Mas agora nós iremos saber por que essa história é um fake. Personagem, conte mais alguns detalhes dessa história e por que ela é um fake. Eu e Finéias não éramos filhos de Eucana, e sim de Eli. E nós não éramos meio-irmão de Samuel, e sim apenas fomos criados com ele. Nova Teens, parabéns a você que acertou. Eu tenho certeza que você lembra das histórias porque você é um adolescente muito inteligente. Mas se ligue, porque você nunca sabe quando nós vamos voltar com mais um quadro, Fato ou Fake. Nova Teens, eu tenho alguns avisos bem importantes para dar para você nesse momento. Nós não teremos mais transmissão sábado às 17 horas, esse culto online que nós fazemos aqui, que você está assistindo agora na sua casa, nós não teremos mais essa transmissão. Sabe por quê? Porque no dia 12 de julho nós vamos começar o Nova Teens de novo de uma forma presencial. Êêê! Bata a palma aí na sua casa. Êêê! No dia 12 de julho nós vamos começar novamente, vamos fazer a reestreia do Nova Teens de uma forma presencial em 3 horários. 8 da manhã, 10h30 da manhã e às 17 horas, aqueles mesmos horários que nós começamos no início do ano. Então, se você não fez a sua matrícula, deixa eu te dar um aviso muito importante. Não temos mais vaga para o culto das 8 horas da manhã, somente para o culto das 10h30 e os das 17 horas. 10h30 e 17 horas. Se você não fez sua inscrição, se você vai convidar um amigo seu para vir no culto presencial Nova Teens, você precisa trazer ele 10h30 da manhã ou às 17 horas, tá bom? Então, 12 de julho, sem ser domingo amanhã, no próximo domingo nós voltamos com tudo, de uma forma presencial, para você rever os seus amigos, o seu líder de GA, entrar nesse auditório aqui maravilhoso depois de mais de 90 dias de quarentena. Agora, preste atenção, nós temos que ter alguns cuidados especiais. Nós queremos seguir as recomendações dos órgãos de saúde. Então, para isso, você precisa vir de máscara. Traga a sua máscara no dia 12 de julho, tá bom? Quando você chegar aqui no auditório do Nova Teens, nós vamos higienizar a sua mão com álcool em gel, 70% aquele que mata tudo, né? E também nós vamos ter o espaçamento social aqui dentro do auditório. Você vai ter uma distância de segurança dos seus amigos. Agora, preste atenção, você precisa nos ajudar em um detalhe muito importante. Quando você chegar aqui no Nova Teens, nada de abraços, aperto de mãos, toques. Eu sei que vai dar aquela vontade, você vai se emocionar porque você vai ver aqueles seus amigos que nunca mais você viu de uma forma presencial, você vai querer abraçar, mas não faça isso, por favor. Faça assim, dê um tchau, faça assim, né? Faça de longe assim, mas não tenha contato físico com seus amigos, né? Nós queremos que o nosso culto seja um culto abençoado espiritualmente, mas também queremos cuidar da sua saúde. E um recado muito importante do pastor Jardel. O pastor Jardel também mandou avisar que no domingo, né, o culto dele vai ser 8 horas da manhã. Não esqueça disso. Domingo, 12 de julho, né, lá na Nova Tabernáculo Batista, o culto para o Nova Teens vai ser 8 horas da manhã. Então, se você é adolescente da Nova Tabernáculo Batista e está me assistindo agora, não esqueça de ir lá para o culto da Nova Tabernáculo Batista com o pastor Jardel e sua esposa Livian, tá bom? Então, nós queremos nos alegrar aqui, não fique de fora. Se você não fez sua matrícula, corra e faça, tá bom? Temos vaga, como eu falei, somente para o segundo e para o terceiro horário, 10h30 da manhã e às 17 horas. Beleza? Esperamos vocês aqui com muita alegria. Estamos preparando uma programação fantástica para receber você com muito carinho. Nós estamos com saudade e vai ser um domingo espetacular. Eu tenho certeza que você vai se alegrar, o Senhor vai se alegrar, todo mundo vai estar numa alegria só nesse dia. Então, que Deus abençoe sua vida, Nova Teens. Um grande abraço. Jesus nos deu a salvação. Nós não merecíamos esse presente. Ele morreu por mim
e por você. Cante essa verdade. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. E aí, Novatins, tudo bem com vocês? Espero que sim, pois hoje nós vamos voltar a falar sobre Samuel, esse grande profeta de Deus que nós aprendemos semana passada. Acredito que você ainda lembre, mas caso você não lembre, nós vamos refrescar sua memória, porque Samuel era filho desse cara aqui, ó, Eucana, que vivia na tribo de Efraim, mas apenas por localização. Na verdade, tanto Samuel como seu pai Eucana, eles eram levitas. Por essa razão que Samuel pôde se tornar sacerdote, oferecer sacrifício, pois ele era um levita. E esse cara aqui, Eucana, ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha muitos filhos, mas Ana não tinha nenhum. E por essa razão é que ela se tornou motivo de zombaria. Ela era humilhada constantemente por Penina. Até que um dia a Bíblia diz que ela, cansada, amargurada, triste, ela orou ao Senhor. E ela fez um voto a Deus, dizendo que se o Senhor a abençoasse, ela engravidasse, ela ia oferecer essa criança para sempre ao Senhor. Iria ser consagrada e nunca iria passar navalha no seu cabelo e nem na sua barba. E Eli disse que assim seja feito, o Senhor te abençoe. E foi isso que aconteceu, adolescente. Deus abençoou Ana de forma que ela engravidou. E nasceu essa criança que ela colocou o nome de Samuel e levou para morar no templo. Mas antes da gente falar disso,
eu gostaria que você pegasse o seu caderno e, assim como eu, tenho certeza que você ama anotar as mensagens, ama as músicas do Nova Teens, ama o ápice, o seu já, ama tudo isso aqui. Sabe por quê? Porque você ama a sua igreja, Nova Teens. Eu tenho certeza que você ama o Nova Teens, assim como Samuel amava a igreja dele. Por quê? Porque ele cresceu naquele ambiente. Ele cresceu vendo o sacerdote, ele aprendia, ele convivia diariamente ali, era parte da vida dele. A Bíblia diz que chegou um momento que ele já ministrava perante o Senhor. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 3, vai ver a história desse garoto. Ele já ali ministrava diante do Senhor com a supervisão, claro, de Eli. Porque naquela época as visões já não eram tão frequentes, Deus já não falava tanto, e Eli já estava ficando velho. A sua visão já estava escurecendo. A Bíblia diz que uma certa noite ele foi dormir como de costume. E adivinha, Samuel foi lá para pertinho da arca. E em um certo momento Deus chamou, Samuel, Samuel. E ele correu desesperado, foi até o profeta, até Eli e disse, o Senhor me chamou? Disse, não, meu filho, eu não lhe chamei. Vá dormir. Só que o Senhor chamou ele de novo. E ele prontamente acordou desesperado, foi lá com Eli e disse, o Senhor me chamou? E ele disse, não, volte e vai dormir. Mas se você acompanhar no versículo 7, algo muito interessante, a Bíblia diz assim, ó, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E é isso que eu gostaria que você anotasse, Nova Teens, como primeiro ponto da mensagem. Frequentar uma igreja não garante salvação. Eu me lembro muito bem, quando ainda criança, por volta dos 10 anos, quando a minha mãe me levou para uma igreja, ela passou a frequentar e, consequentemente, eu fui acompanhá-la. Mas adivinha, eu gostei daquele lugar, eu me identifiquei com aquele ambiente, aquelas pessoas, as coisas que ali aconteciam, era muito bom para mim. Eu passei a gostar daquilo tudo. Eu não via a hora de chegar os sábados para ir para lá, porque lá tinha um programa para aquele público da minha idade, onde tinha competições, brincadeiras, premiações, músicas legais. E adivinha, tinha comida, Nova Teens. Eu me amarrava naquilo tudo. Aí o tempo passou e eu fui até promovido. Tu é doido. Eu ganhei foi um uniforme, uma gravatinha. Agora eu era obreiro mirim. O que é isso? Eu já estava ajudando na obra do Senhor. Eu me sentia importante. Aquilo tudo era bacana, era demais, muita euforia, muita alegria, mas só tinha um problema. Eu não conhecia Deus. Eu não tinha um relacionamento com o Senhor. E sabe o que aconteceu, Nova Teens? Eu saí. E eu perdi anos da minha vida com o pecado. Samuel, ele tinha uma mãe piedosa, um líder espiritual, mas ele não conhecia Deus. Ele não tinha um relacionamento do Senhor. Talvez você está aqui na igreja desde pequeno. Você veio do Kids, já está aqui 1, 2, 3 anos no Teens. A sua família inteira é daqui da igreja. Você tem um líder de GA, um pastor que te ama, que cuida de você. Mas será que você conhece a Deus, Nova Teens? Será que você tem relacionamento com o Senhor? Chega uma hora na vida da gente que nós precisamos tomar decisões. E uma das mais importantes decisões da nossa vida é se voltar para Deus. A Bíblia diz que, infelizmente, por causa do pecado original, toda a humanidade nasceu separada do Senhor, inclusive eu e você. E nós precisamos voltar para Deus, e a única forma de nós voltarmos é através de Jesus Cristo. Ele é a única forma de nos levar de volta para Deus, para o nosso Criador. E por isso você precisa tomar essa decisão. O seu pastor não pode fazer isso, o seu líder não pode fazer isso, os seus pais não podem fazer isso. Ela é única e exclusiva sua, Nova Teens. Essa decisão, ela é pessoal. E você precisa ter alguns reconhecimentos para que isso aconteça. E a primeira coisa, você precisa reconhecer que você é um pecador. Nós temos uma tendência pecaminosa, você não precisa aprender a fazer o pecado. Você já tem uma natureza mal, que te inclina, que te leva a fazer o que é errado. A Bíblia diz que toda vez que você peca, você desobedece ao Senhor, você desagrada a Deus. E o pecado traz consequência, o pecado nos separa do Senhor.
Volte para Deus, adolescente. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente grátis que Deus dá é a vida eterna. Você sabia que você tinha que morrer para pagar pelo seu pecado? Mas Deus te ama tanto, Nova Teens, que Ele fez isso por você. Ele foi lá, se entregou na cruz para que você tivesse vida. Olha o quanto esse Deus te ama. Imagina um Deus grandão, poderoso, entregar a vida para que você tivesse vida. Mas você precisa voltar para Ele. Hebreus diz 9:22 que de fato, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não há perdão. Jesus teve que descer o seu sangue na cruz para que você fosse perdoado, Nova Teens. Volte para o Criador. Outra razão, a sua única esperança é Jesus. Ele é o único que pode te perdoar. Ele é o único que pode te dar vida eterna, te levar de volta para Deus. Sabe por quê? João 16:4 diz que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é a ponte que te leva para Deus. Você precisa urgentemente tomar uma decisão. Outra razão, você precisa recebê-lo como Senhor da sua vida. Você precisa dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero que Tu seja o Senhor da minha vida. A partir de hoje o Senhor vai mandar nos meus atos, no meu coração, nos meus pensamentos. Você precisa voltar para Ele. Talvez você se pergunta: tio, o que eu preciso para ser salvo? Foi a mesma pergunta que o carcereiro fez para Paulo na cadeia. E Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você não precisa fazer outra coisa a não ser crer em toda a história da Bíblia Sagrada, que Jesus veio a esse mundo, morreu, pagou os teus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Se você crer nisso tudo e confessá-lo como o Senhor da sua vida, você vai ser salvo. Talvez você saiba até quem é Deus, Nova Teens, mas nunca se relacionou com Ele. Talvez você venha para cá todo final de semana, nesse ambiente fantástico, aprender sobre o Senhor, mas nunca o conheceu de verdade. Samuel convivia na igreja, mas ainda não tinha tido um relacionamento com o Senhor, até o Senhor se revelar para ele. Mas quando isso acontece, Nova Teens, a tua vida ela muda. Acontecem as transformações na tua forma de pensar, de agir, de falar. As coisas acontecem naturalmente. E ó, deixa eu falar uma coisa para você. Adolescente, preste muita atenção. Se até agora não aconteceu nenhuma mudança na tua vida, é melhor você fazer algumas avaliações. Se até hoje nada mudou, você precisa rever alguns conceitos. Reavalie a sua vida, veja por que as coisas não aconteceram. Qual é a área que ainda te impede de você crescer espiritualmente? Mas você precisa se voltar para o Senhor. E quando isso acontece, a Bíblia diz em João 12, que Ele te dá o direito de se tornar filho de Deus. E foi isso que Samuel entendeu, quando Deus se revelou para ele. Se você continuar a leitura depois do versículo 7, o Senhor chama novamente ele. E ele corre de novo lá com Eli. Aí Eli entende que o Senhor está chamando Samuel, que o Senhor quer se revelar para ele, o Senhor quer se relacionar com ele. E como um grande líder, ele ensina Samuel, ele instrui Samuel. E a partir do versículo 10 ele diz o seguinte: o Senhor voltou a chamá-lo nas outras vezes. Então Samuel disse: fala, que o teu servo escuta. Olha só que diferença quando você dá ouvidos à voz do Senhor. E é esse o segundo ponto dessa mensagem. Eu gostaria que você anotasse, Nova Teens. Ouça a voz de Deus. Samuel, quando ele ouviu a voz de Deus, ele mudou, ele se transformou, já não era mais aquela criança comum como os outros garotos da sua época. Ele agora estava conectado com o Senhor, ele estava linkado com Deus 24 horas. Deus falava, Samuel ouvia. Por isso que ele se tornou um grande profeta do Senhor, porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Você precisa dar ouvidos àquilo que o Senhor está dizendo. Deus, Ele quer falar com você. E olha, deixa eu te dizer uma coisa para você, adolescente. Talvez você que já tomou a decisão, ou vai tomar nesse momento, já tomou. Deus vai falar com você, mas infelizmente você vai ouvir outras vozes. E você está me entendendo o que eu estou falando. Infelizmente você vai ouvir outras vozes que não é a de Deus. É aquele grupinho do colégio, aquele grupo de WhatsApp, aquele namoro escondido. Vai ter vozes que vai te induzir ao erro, te levar para o pecado. Mas eu garanto a você, Nova Teens,
a única voz que você nunca vai se arrepender de ouvir é a voz do Senhor. Então, ouça a voz de Deus. Hebreus 3,15 diz o seguinte: por isso é que se diz, se hoje você ouvires a sua voz, não endureça seu coração. E ó, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não vai falar com você como na época de Samuel. Ó, João, não. Deus não vai falar dessa forma com você. Hoje, existem outras maneiras de Deus falar com você. E uma das formas principais, anota aí, adolescente, é através da sua palavra. Deus quer falar com você através da palavra dele. Quando você lá no seu quarto, na sua casa, você tira um tempo de qualidade, você abre a sua Bíblia, Deus quer dar todas as instruções necessárias que você precisa. Quando você medita, Deus está falando com você, Novatins. Outra forma que Deus quer falar com você é quando você ora. Quando você entra naquele ambiente silencioso e você conversa com o Senhor, aquelas pequenas pausas, Deus conversa com você. Ele te mostra qual é a área que você está pecando, aquilo que você precisa melhorar. Mas você precisa ouvir o que Ele está falando para você. Ouça a voz do Senhor, Novatins. Outra forma fantástica que Deus vai falar com você é através das suas autoridades. Sim, Deus vai usar o seu professor, o seu líder de GA, o seu pastor. Deus vai falar através dos seus pais. Sabe por quê? Porque Deus usa todas as pessoas, mesmo que não sejam cristãs. Ele vai usar essas pessoas para moldar um caráter em você, para que você aprenda, para que você não caia lá na frente. Mas você precisa ouvir a voz do Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que Deus ultimamente tem falado para você? Você tem ouvido o Senhor, Novatins? Agora, nesse momento, você tem ouvido o Senhor falar no seu coração? Eu gostaria, diante de nós finalizarmos, você fizesse essa pequena oração comigo. Aí onde você está, feche os seus olhos e repita assim comigo: Senhor Deus, sempre quero ouvir a Tua voz. Ajuda-me a conhecer qual é a Tua vontade em cada área da minha vida. Amém. Novatins, que Deus te abençoe de uma forma toda especial. Nós vimos há pouco com Francisco que Samuel era um jovem que estava atento e disposto a escutar a voz de Deus. E foi naquele momento, numa noite, enquanto Samuel estava deitado, que o Senhor apareceu a ele, o chamou e ele disse: fala, Senhor, o teu servo te ouve. E naquele momento Deus trouxe uma mensagem para Samuel de que Eli e toda a sua casa seriam julgados por conta do pecado dos seus filhos e porque Eli não os repreendeu. Por esse motivo, Eli e sua família não seriam mais uma família de sacerdotes que serviam ao Senhor, e ele e sua casa todos seriam mortos. A mensagem que Deus transmitiu a Samuel não era nem um pouco agradável. Samuel teria que dizer tudo isso a Eli, que era o seu mentor espiritual, um homem importante e respeitado, que exercia um dos cargos mais altos diante do povo de Israel. E além de tudo isso, Eli era o segundo pai de Samuel, aquele cara que o criou. Realmente não era uma tarefa nem um pouco agradável ou fácil de ser executada. Ele não se sentia confortável em ter que levar aquela mensagem até Eli. E é sobre esse assunto que eu quero conversar com você nesse momento. O nosso terceiro ponto da mensagem de hoje é: esteja disposto a fazer coisas difíceis para agradar a Deus. Nós sabemos que a tarefa de Samuel não seria nem um pouco fácil. Afinal, a sua primeira tarefa, chamado por Deus, seria anunciar a destruição da família daquele homem que ele tanto respeitava e reverenciava. De repente, Samuel ficou nervoso, ele ficou angustiado. Possivelmente ele nem conseguiu dormir. A Bíblia inclusive cita que ele sentiu medo de contar aquela profecia para Eli. Mas a principal característica de Samuel, adolescente, que eu queria que você aprendesse hoje, é que ele era um homem fiel e obediente a Deus. Independentemente de qualquer coisa ou qualquer circunstância, ele fez o que era preciso ser feito. Não fez aquilo que era confortável a ele, mas aquilo que Deus pediu e mandou ele fazer.
E por esse motivo, ele foi e contou tudo aquilo para Eli. Adolescente, Deus já te mandou tomar uma decisão difícil, assim como Samuel? Você já teve que abrir mão da sua popularidade para agradar a Deus? Adolescente, agradar a Deus significa dizer que para você andar com Ele e para você realmente agradá-lo de todo o coração, você vai precisar tomar decisões difíceis na sua vida. Independentemente de você ser jovem, a Bíblia fala que Samuel ainda era jovem quando Deus o chamou e trouxe aquela mensagem contra Eli. Você vai precisar tomar decisões difíceis, independentemente dos seus sentimentos. A Bíblia cita que Samuel teve medo. Certamente ele não dormiu a noite toda, apreensivo, angustiado, mas ainda assim ele obedeceu o mandato de Deus, ele cumpriu a palavra de Deus. Você vai precisar tomar decisões difíceis, adolescente, mesmo que em casa ou na escola você esteja rodeado de mais influências. Você lembra quais eram os filhos de Eli? Hófni e Finéias, homens perversos e imorais, que roubavam dos sacrifícios e das ofertas ao Senhor. E Samuel conviveu com eles durante muito tempo, mas em nenhum momento Samuel copiou qualquer conduta inadequada deles. Samuel decidiu agradar a Deus. Você vai precisar tomar decisões difíceis, mesmo que você perca a sua popularidade. Deixa eu contar uma história para vocês. Certa vez, na faculdade, um professor decidiu apresentar um vídeo para a gente, e quando ele comentou qual seria o vídeo, ele falou que seria um ritual africano de uma seita, né? E quando ele falou aquilo, meu coração na mesma hora disse que aquilo não agradaria a Deus, possivelmente. E eu tinha duas escolhas: continuar na sala, desagradar a Deus e assistir aquilo, ou tomar uma decisão diferente para agradar a Deus. Foi naquela hora que eu tomei coragem, eu levantei minha mão, pedi licença e falei: professor, desculpe incomodá-lo, eu não quero ofendê-lo, mas se eu assistisse esse vídeo, eu não estaria agradando ao Deus que eu sirvo. E naquela mesma hora a turma riu da minha cara, a turma me apelidou de crentinho. Eu abri mão da minha popularidade, mas eu agradei a Deus. E graças a ele, o professor mudou de ideia e não passou aquele vídeo. Você vai precisar tomar decisões difíceis, adolescente. Em Gálatas 1:10, a Bíblia fala que se eu busco agradar somente a homens, eu não posso ser um servo de Cristo ou um seguidor de Cristo. Você vai precisar tomar decisões difíceis, mesmo que você seja perseguido por agir como Deus manda. Veja o que diz em 2 Timóteo 3:12. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não será fácil, adolescente. Agora eu pergunto de você, na prática, que decisões Deus tem mandado você tomar hoje? O que Ele tem falado no seu coração? Será que, de repente, Deus tem falado para você cancelar aquela TV a cabo, porque os filmes ou as séries que você tem assistido apresentam cenas imorais ou é impróprio para menores, e você ainda assim assiste? Isso tem incomodado você? Ou de repente você gosta muito de um jogo que promove nudez explícita ou uma violência exagerada, e você já não tem mais tempo para meditar, você não tem mais tempo com a palavra de Deus, você já não participa mais do seu grupo de amizade online, você já não fala mais com seu GA, você já não fala mais com seu líder, você esfriou. Talvez Deus esteja mandando hoje você se afastar daquelas pessoas que te influenciam negativamente, daquela pessoa que de repente está dando em cima de você e você tem dado corda, ou até mesmo, quem sabe, como falou o Francisco há pouco, que você precisa terminar aquele namoro escondido que não agrada a Deus. Talvez Deus esteja mandando você desinstalar aquela rede social que você passa mais de 10 horas do seu dia online e você não tem aprendido outra coisa, nem feito outra coisa. Talvez Deus tenha mandado você pedir perdão de alguém que você ofendeu, ou quem sabe, liberar perdão de alguém que ofendeu você, de alguém que abusou de você, de alguém que lhe enganou. Ou quem sabe Deus está chamando você para, a partir de hoje, ser uma pessoa honesta, para você falar a verdade para os seus pais, para você parar de mentir, para você parar de pegar aquele dinheiro em cima da estante, que não é seu, que é dos seus pais, ou até mesmo, quem sabe, para você parar de colar. Adolescente, eu não sei qual é a decisão que Deus tem mandado você tomar,
Mas saiba de uma coisa, Samuel decidiu seguir aquilo que era a vontade de Deus. Ele tomou decisões que talvez não eram as mais confortáveis ou as mais populares. Talvez ele não tenha tido sucesso como popular na escola, mas ele decidiu seguir a vontade de Deus. Foi difícil? Certamente foi difícil Samuel cumprir essa missão. E foi por esse motivo que Samuel se tornou aquele grande profeta que nós conhecemos até hoje, que andou com Deus e que agradou a Deus. E o nosso quarto e último ponto da mensagem de hoje, eu gostaria que você anotasse, Samuel respeitava as pessoas mais velhas. Anote no seu caderno. A profecia de Deus levada contra Eli era algo que entristecia profundamente o coração de Samuel. Certamente ele ficou muito triste, afinal, Eli era uma referência em sua vida. Eram acusações gravíssimas contra o seu líder espiritual, aquele homem no qual ele seguia. E mesmo assim, você percebe que Samuel obedeceu, respeitava e tinha total reverência por Eli. Você percebe que Samuel respeitava Eli até mais do que seus próprios filhos. Samuel entendia que Eli foi usado por Deus e foi dado a ele por Deus como um instrumento para moldá-lo, para ensiná-lo o que seria ser verdadeiramente um profeta do Senhor. E é exatamente sobre esse assunto que eu queria conversar com você agora. A lição que a gente aprende nessa história é que as pessoas mais velhas, elas são um tesouro dado por Deus na sua vida. Elas não devem ser um motivo de fardo ou de aborrecimento. Talvez você se pergunte, por que eu devo obedecer pessoas mais velhas? Por que eu não ajo da forma que eu quero? Por que eu não faço as coisas da minha maneira? A Bíblia mostra para a gente, em 1 Pedro 5,5, que vocês jovens sejam obedientes às pessoas mais velhas. Deixa eu contar uma história para você. O meu avô faleceu ano passado. E sempre quando ele ia na nossa casa, eu gostava de conversar com meu avô, eu gostava de almoçar com ele. Mas o meu avô tinha um distúrbio de sono, que enquanto a gente conversava com ele, ele dormia. E ele dormia durante uns 15 segundos. E para quem via aquilo, zombava, ria e às vezes até imitava o meu avô. Mas eu entendi que não era aquilo que Deus queria para a minha vida. Então eu passei a entender que aquilo não era uma escolha, era um distúrbio. E por esse motivo eu decidi respeitar meu avô. Então o que eu fazia? Quando meu avô despertava e dava aquele estalo, eu falava, vô, a gente estava conversando sobre aquele assunto. E a gente voltava a conversar. E quando acontecia de novo, eu fazia a mesma coisa. Mas eu decidi respeitar meu avô. A nossa sociedade atual, adolescente, o mundo prega que você não deve respeitar as pessoas mais velhas. Ele prega que você deve xingar, desrespeitar, zombar. Mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Não é assim que você deve tratar as pessoas mais velhas. Em Levítico 19:32, a Bíblia ensina que nós devemos nos levantar na presença dos idosos e honrar os anciões, pois temos que ter temor ao Senhor. Antigamente, você encontra em alguns costumes que quando uma certa pessoa mais velha entrava no local, os mais jovens ficavam de pé em respeito e reverência aos mais jovens, aos mais velhos. Imagine se isso acontecesse hoje. Será que você se levantaria em reverência ao mais velho? O que você precisa entender, adolescente, é que Deus colocou essas pessoas na sua vida para ensinar você, para ser um instrumento de Deus na sua vida, assim como ele foi um instrumento na vida de Samuel. E essas pessoas são sábios que já viveram muito, que já aprenderam muito, que andaram muito tempo com Deus e que você precisa aprender com elas a como caminhar com Deus da mesma forma. Então eu pergunto de você agora, como você tem tratado as pessoas mais velhas? Como você tem tratado, por exemplo, o seu avô, o seu professor, os seus pais? Você tem tratado com respeito ou você fala, essa pessoa, o que ela fala não me importa, até porque ela já é ultrapassada, o tempo dela já passou. Eu prefiro fazer a minha vontade. Será que é assim que você age? É por esse motivo que eu queria ensinar para você algumas dicas de como você pode respeitar as pessoas mais velhas. Você pode respeitar as pessoas mais velhas dando um bom dia e conversando com essa pessoa, ou de repente escutando os conselhos dela.
Ou talvez, se ela estiver contando uma história, você larga o seu celular e presta atenção naquela história. Isso é ter reverência a essa pessoa. Ou talvez você oferece o seu banco no ônibus e você não finge que está dormindo só para não ter que levantar. Ou você é aquele tipo de pessoa que diz assim, esse velho já sentou muito tempo na vida, ele tem que ficar em pé. É bem assim. Ou você vê que ele precisa empurrar uma cadeira para subir a calçada e você ajuda a empurrar a cadeira de rodas, você ajuda a subir a escada do ônibus, ou você ajuda a enxergar qual ônibus que está vindo para que ele não perca aquele ônibus. Você respeita, você não imita, você não zomba, você não fala por trás, você presta reverência. A Bíblia mostra para a gente no capítulo 4 de 1 Samuel que quando Eli já estava velho, ele estava praticamente cego e era um homem muito pesado. A gente entende aqui que certamente Eli já não tinha mais a mesma mobilidade de antes e possivelmente ficava muito tempo deitado. E aquela pessoa que auxiliava Eli, que o honrava, respeitava e possivelmente dava água para Eli, ajudava Eli a ir ao banheiro ou ajudava Eli a trocar suas roupas, era Samuel. E Samuel esteve com Eli até o último dia de sua vida. Adolescente, quando você respeita as pessoas mais velhas, você está honrando a Deus. Em 1 Samuel 2,30, a Bíblia nos ensina que Deus honrará aqueles que o honram e Ele desprezará aqueles que o desprezam. Você decide hoje ser honrado por Deus ou desprezado por Deus? Eu não sei o que Deus tem falado no seu coração com a nossa mensagem de hoje, mas o que nós aprendemos com a vida de Samuel é que ele foi abençoado porque ele seguiu conselhos, porque ele ouviu os conselhos dos mais velhos. Ele seguiu à risca tudo aquilo que Eli, que andava com Deus, o orientou. E é por esse motivo que Samuel foi um grande profeta do Senhor. E se adolescente, hoje você quer fazer algo parecido, você quer viver como Samuel viveu, você quer andar com Deus, agradá-lo de todo o coração, você precisa respeitar e seguir os conselhos do seu líder que lhe instrui, ou dos seus pais, ou daquele amigo mais próximo que já é mais velho, que tem mais experiência que você e que viveu bem mais que você e que orienta você a agradar a Deus de todo o coração. Eu não sei como Deus tem falado no seu coração hoje, mas se você quer viver uma vida que agrade a Ele, você precisa respeitar as pessoas mais velhas. Essa é a mensagem que Deus queria trazer ao seu coração hoje. Eu te agradeço, que Deus te abençoe, até a próxima.